Gente, uma outra dica que eu dou pra vocês, né, que tá começando, é que vocês comecem pelo que vocês mais gostam. Então, exemplo, fez a faculdade, né, de estética, aprendeu corpo, face, depilação, sobrancelha. Então, começa pelo que você mais gosta. A gente consegue identificar isso em curso. Se a gente gosta mais da estética facial ou se a gente gosta mais da estética corporal. E isso, gente, pode vir a ser mudado conforme o tempo, tá? Porque quando eu comecei com corpo, com estética corporal. Adoro, né, gente? Adoro, assim, corpo de mulher, acho lindo. Adoro me cuidar, adoro treinar. É uma coisa, assim, que eu sempre tive mais queda. Então, hoje, né, há pouco tempo, eu faço mais facial do que corporal. Isso mudou. Mas mudou por conta de resultado, porque o corpo, ele exige muito do cliente. Então, vamos supor, vou fazer qualquer tratamento corporal no cliente. Vocês sabem que a porcentagem nossa de resultado é 20%. 20, 30% que a gente faz, no máximo, não é mais que isso. O restante é o cliente, com alimentação e atividade física. Então, não adianta a gente fazer a nossa parte, o cliente não fazer a dele, que o resultado não vai ser o que ele espera, e muito menos o que a gente quer entregar, né? Então, essa coisa do facial acabou mudando com o tempo justamente por conta disso. Hoje, eu optei por trabalhar mais com face, porque a porcentagem do tratamento facial depende mais de mim do que do cliente. Então, com o tempo, isso foi mudado por conta disso, porque aí eu consigo entregar o que eu quero entregar para o cliente. Claro que ele tem, né, o cuidado dele, o que ele tem que fazer em casa, né, os cuidados antes de fazer o procedimento, pós-procedimento, mas a porcentagem é muito maior para mim do que para ele, né, de resultado. Então, aí, com o tempo, eu acabei optando por facial por conta disso. Mas você que está começando, opte por escolha aí uma área que você mais gosta, porque se você fizer tudo, começar fazendo tudo, vai ser um pouquinho mais difícil de você se destacar, de você ficar conhecida fazendo tudo. Então, assim, gosta mais do corpo, igual eu era? Drenagem, tratamento para redução de medida, celulite. Então, comece pelo corpo. Uma outra coisa, gente, também, tá? Que eu aprendi isso tão tarde, assim. Se eu falar pra vocês, eu acho que faz uns... Já deve ter vídeo aí que eu fiz falando um pouquinho disso, né? Mas eu vou introduzir ele de novo aqui, porque vale muito a pena pra vocês. Quando a gente decide seguir uma profissão, fazer um curso, aprender sobre alguma coisa, a gente, além de investir dinheiro, né, muito dinheiro, a gente tem um investimento emocional também, né? A gente investe muito tempo, muita atenção naquilo, dedicação. Então, tem um investimento muito grande em todos os sentidos, né? Tanto emocional quanto financeiro. Quando a gente resolve seguir uma carreira, resolve aprender sobre algo, né? Não tem como a gente aprender sem investir, não tem jeito, né? Ou a gente investe tempo, dedicação, ou a gente investe financeiro e na grande maioria das vezes os dois, né? Não tem jeito da gente aprender sobre algo sem pagar por aquilo e também sem se dedicar, sem colocar um tempo ali naquilo, né? E aí, o que acontece, gente? Muitas vezes, tá? A gente escolhe fazer alguma coisa, né? Um exemplo, a gente tá falando aqui de estética, né? Você decidiu aí fazer estética corporal ou estética facial, ou os dois, e depois, gente, quando vocês foi atender, não era aquilo que vocês queriam. Você percebeu, atendendo o cliente, né? Que não é aquilo que você queria. Primeira dica que eu dou pra você: fica um pouquinho mais de tempo, né, para você não confundir a incerteza, o medo, a insegurança com o que você não gosta. Porque uma coisa é você estar insegura, passando pela dificuldade do início de carreira, ou outra coisa é você realmente ver que você não gosta, tá? Então, eu indico para vocês dar um tempinho, tenta entender se é a insegurança ou se realmente você viu que não é aquilo que você queria. Por quê? Porque em curso, gente, é igual a escola, né?
curso a gente tá lá, aprende, fala sobre tudo, fala sobre parte que a gente gosta, sobre parte que a gente não gosta, conteúdo que a gente se identifica, conteúdo que a gente não se identifica, e tá tudo bem. A gente nunca vai aprender sobre uma coisa que a gente vai amar tudo aquilo, não. Mas a gente vai ver como é mesmo atendendo, gente. A gente vai ver no dia a dia mesmo como é o trabalho com a estética. É atendendo o cliente, passando ali pelos desafios, né? Então, é na mão na massa, a hora que a gente tá com a mão na massa ali, que a gente vê como que é mesmo trabalhar com a estética. Então, por isso que eu falo pra vocês, espera um pouquinho, insiste, se bater dúvida, insiste mais um pouco. Só que não insista muito. Se você percebeu, depois de um tempinho, que realmente não é aquilo que você quer, não gostou de atender, não gostou da experiência, achou que era uma coisa e viu que era outra, gente, também não perca muito tempo, tá? Não pensa, ai, nossa, mas eu investi tanto, gente, era 4 anos estudando, investi tantos reais. Não, vai ser mais difícil se você ficar insistindo numa coisa que você já sabe que você não quer. Você não vai ser feliz trabalhando com aquilo, você não vai entregar um negócio legal, o cliente vai perceber. Se depois de um tempo, se depois passado aí esse período da experiência, da perca do medo, né? Você perceber que não é estética que você quer. Não perca muito tempo, gente. Não perca, de verdade. Vai, independente do dinheiro que você perdeu, você com saúde, você ganha de novo. Vai fazer alguma coisa que você gosta, né? Vai fazer alguma coisa que você tem amor por fazer. Porque senão, é igual eu acabei de falar pra vocês, vocês não vão ser felizes, vocês não vão ter sucesso, não vai conseguir entregar resultado se você perceber que não é aquilo que você quer. E é horrível a gente trabalhar com uma coisa que a gente não quer, é maçante. Eu já vivi isso, eu abri uma empresa há 5 anos atrás, uma empresa de moda feminina, eu facionava moda feminina. Olha que loucura, né? Não tinha nem demanda pra isso, mas eu queria fazer as peças. E aí, claro que não deu certo, né? Porque eu achei que era uma coisa, e ali na hora da mão na massa eu fui vendo que não era aquilo tudo que eu imaginava. E, gente, era muito difícil ir trabalhar. Era muito difícil ir fazer isso. E o que me sustentou foi que eu nunca parei de atender. Como já faz uns 2 anos que eu atendo poucos dias no mês com estética avançada, eu conseguia levar essas 2 empresas. Só que, assim, a estética já era uma coisa que eu tinha muita experiência, já faz 21 anos que eu tô na área, né? Agora, essa outra empresa aí, que era no ramo de moda feminina, era uma coisa que eu não tinha. Hoje eu tenho um pouco de conhecimento, porque eu fiquei 5 anos, né? Mas na época eu não tinha conhecimento nenhum. E eu só fui vendo ali no mão na massa. Só que, gente, desde sempre era ruim. Eu achava que era ruim porque eu não conhecia, mas não, era ruim porque não era o que eu queria mesmo. E aí, com o tempo, eu fui vendo, falei, nossa, não é isso que eu quero, era horrível o dia que eu tinha que ir pra lá, entendeu? Tudo era ruim, resolver problema era ruim, fazer a venda eu gosto, né, de vender, então pra fazer a venda pra mim não era ruim, não. Mas desenvolver a peça, falar com costureira, gente, era horrível. Era horrível, perdi muito dinheiro, chutando baixo, assim, pra vocês, uns 400 mil reais, no mínimo. E tá tudo bem. Eu descobri em terapia que não era o que eu queria, que inclusive não tem nada a ver com o meu propósito, né? A empresa de moda feminina, meu negócio é com pessoas, eu gosto de pessoas, né? Eu gosto desse contato direto com as pessoas. E aí eu descobri isso e, gente, imediatamente eu já fechei pra não perder mais dinheiro do que eu já tinha perdido, pra não perder mais tempo do que eu tinha perdido, entendeu? E tá tudo bem, gente, a gente desistir. Que bom que a gente viu que não é, entendeu? Porque a gente pode fazer outra coisa, a gente pode correr atrás dos nossos sonhos, correr atrás daquilo que enche nossos olhos, sabe? Enche nosso coração. Esse é o segredo da vida. Porque tudo que a gente faz com amor, gente, a gente tem retorno, não tem jeito. É uma coisa certa. Tudo que a gente faz, que a gente gosta ali, é gostoso de fazer, a gente faz sem perceber que tá fazendo. Gente, eu nunca reclamei de atender. O dia que eu tinha mais cliente, eu cheguei a atender 24 pessoas num dia. Porque tem procedimento que é rápido, né? Então, assim, quando eu fazia sobrancelha, que é uma coisa mais rápida, depilação também, eu fazia uma depilação íntima no cliente com 15 minutos, né? Depois, com o tempo, assim, eu peguei essa agilidade. Então, eu cheguei a atender, assim, 24 pessoas, gente, num dia. E eu amava quando a minha agenda tava lotada, aquele dia que eu não conseguia nem almoçar, eu amava e eu não sentia que eu trabalhava.
eu nunca senti que eu trabalhava. Vocês acreditam num negócio desse, gente? Até hoje eu vou atender, assim, é uma delícia. Eu amo, gente, amo minhas clientes, vontade de apertar elas. Umas eu aperto, né? Amo conversar com elas, amo ouvir elas, amo fazer as coisas nelas, sabe? Tratar elas bem, aquele tempo que a gente tem ali, pra mim é maravilhoso. Então, de verdade, eu não sinto que é um trabalho. Nunca senti, desde quando eu comecei. Eu achava o máximo, assim, eu ir, sabe, atender, aí atendia cliente, conversava, e deita aqui, começa a fazer o procedimento, e escuto sobre ela, sobre a vida dela. Cara, pra mim é mágico, assim. É maravilhoso. Até hoje eu amo, amo, amo esse toque, amo pegar nelas. Então, quando a gente vive isso, quando a gente passa por isso, né? A gente, de verdade, a gente sente mesmo que a gente não trabalha. Não é hipocrisia, não. É do fundo do coração mesmo que eu tô falando pra vocês. Eu atendo até hoje, atendo um monte de gente, todo dia que eu vou atender, é maravilhoso. Eu não sinto, parece que eu tava com um monte de amiga. Acredita? Essa é a sensação que eu tenho. Que aquele dia eu vi muitos amigos. Eu tive contato com muitos amigos. Eu conversei com muitas pessoas. Olha que legal, né? Então, eu amo, assim, estética. Estética é uma coisa que enche meus olhos, né? Amo pessoas. Então, é fácil da gente identificar, sabe? Mas, de novo, não se confundam, tá? Tenha um pouquinho de paciência com você. Não confunda medo, insegurança com que você não gosta daquilo, entendeu? No começo é difícil. No começo, vocês acham que eu tinha isso que eu tenho hoje? Não tinha, imagina, eu tinha medo. Eu já ia feliz, sempre fui. Sempre gostei. Mas, dê um tempinho pra vocês, passa essa fase difícil aí, essa fase ruim, que é a do medo, insegurança com o cliente, e pensa certinho. E se vocês realmente verem que não é o que vocês querem, gente, não se preocupa, mas de forma alguma. Dá um tempinho pra vocês e vai fazer o que enche os seus olhos, vai fazer o que você ama. Dedica ali um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de dinheiro e vai fazer o que você gosta. Tô com vocês aí para tudo que vocês for fazer. Qualquer dica que vocês quiserem, me chama aqui. Deixa mensagem para mim que eu vou responder cada uma de vocês.